Muito bem, amigo, amiga. Hoje nós estamos começando mais uma série. E como de costume aqui na Igreja do Marco, a cada mês nós estamos falando sobre diversos temas. Cada mês é uma série nova. E neste mês, quem sabe você tem acompanhado nossas redes sociais, nós estamos falando na quarta-feira sobre os eventos do fim, cada domingo sobre os remédios para a nossa alma. E no culto das 11 nós estamos falando, e vamos começar hoje a falar sobre o Deus esquecido. Talvez esse título, a princípio, pode trazer um pouco de curiosidade para você. Mas que Deus é esse que está sendo esquecido? Ou como pode alguém esquecer de Deus? E nada mais, nada menos, essa frase nos leva também a entender que não existe apenas um Deus. Nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia nos dá diversos motivos para acreditar nisso. E, consequentemente, um Deus que nós muitas vezes deixamos no esquecimento é o Deus Espírito Santo. Se você acompanhar o trajetório da Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós enxergamos que o povo de Deus nunca esteve só. Antes do pecado, o próprio Deus estava com eles. Após o pecado, Deus falava por meio de profetas. Cristo então vem à terra e ele habita, o próprio Deus habita em carne, em osso, em pele, no meio do seu povo. E depois, antes de Cristo subir aos céus, ele dá então o recado: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém aqui que vai suprir a minha ausência. Ele é igual como eu sou, nós somos iguais e ele será o seu consolador. Então, sabendo disso, muitas vezes nós esquecemos o Espírito Santo, não é assim? E o nosso objetivo na mensagem dessa manhã é levar você a refletir qual é o papel do Espírito Santo, qual a importância, por que você precisa dele, por que eu preciso do Espírito Santo. Então vamos abrir a Bíblia. Eu convido você a acompanhar o texto dessa manhã, que está em João capítulo 14, o verso 16. João 14, verso 16. Enquanto você está abrindo, deixa eu só falar aqui algo para você. Amigos, não é novidade nem para mim ou para você que nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. E mais do que nunca é preciso prestar atenção nas escrituras sagradas e prestar atenção no nosso comportamento, na nossa obediência, na nossa forma de conduzir a vida. Não é mais um momento para ir até Deus com máscaras. Não é mais um momento de fingir um cristianismo. Não é mais um momento de correr o risco ou ter o prejuízo de não acordar e passar o dia inteiro na presença de Deus. Não é o momento de falar uma coisa e viver outra. Chegou o momento de nós agora olharmos para a palavra de Deus e praticarmos o que ela pede a cada um de nós. Chegou o momento de vivermos uma vida ao lado de Cristo e uma vida de obediência, tá bem? Então, sabendo disso, vamos ler o versículo 16, que diz assim, do capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que nós precisamos do Espírito Santo? As lamparinas estavam fracas e brilhavam fracamente no cenáculo enquanto os discípulos conversavam com Jesus. Enquanto Jesus falava-se as suas últimas palavras para os seus discípulos antes de ele ir para a cruz. E a pergunta que fizeram a Cristo após o convívio de aproximadamente 3 anos e meio, e essas perguntas que eles tinham em seu coração, tanta coisa a respeito de como seria o futuro, ou o que é que iria acontecer, quando que ele ia voltar, por que ele ia embora, é tanta coisa que passava na mente dos discípulos, só mostrava para Cristo que eles ainda não tinham entendido a missão de Cristo aqui na terra. É interessante notar que por 3 anos e meio, os discípulos estavam ali acompanhando a Cristo, sempre ouvindo a cada ensino, sempre prestando atenção ali a cada palavra que era proferida por Cristo, mas parece que essas palavras entravam pelo ouvido, mas saíam por outro. Parece que as palavras de Cristo não encontravam moradia na vida dos discípulos, e por isso eles não entendiam qual era o propósito de Cristo aqui na terra. Eles pensavam que Cristo tinha vindo à terra para libertá-los da nação romana, do domínio de Roma. Era essa a mentalidade. Esse Messias que nós estamos seguindo, ele vai nos livrar do domínio romano. E Jesus então estava procurando, na verdade, preparar os seus discípulos
estava procurando alarmar os seus discípulos para os acontecimentos que eles iriam vivenciar e testemunhar com seus próprios olhos. Podemos ver nesse cenário então, uma certa confusão. Cristo fala uma coisa, ele entende em outras. Eles esperam uma coisa, mas na realidade Cristo veio proporcionar outras para ele. Então, nesse verso que nós lemos, Cristo promete a eles um dom que vem dele, e ele promete que o seu Pai, o Deus Pai, enviaria o Espírito Santo. Quando Jesus profere essas palavras, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai te dar outro Consolador, Cristo está tentando confortar os corações dos discípulos após anunciar a sua morte. Então, quando Cristo fala para os discípulos, olha, nós estamos encaminhando para a minha morte. E os discípulos começaram então a pensar, mas o que é que adianta nós seguirmos o Messias por 3 anos e meio? O que é que vale agora para nós o Messias morto? Qual é a utilidade de seguir alguém e agora ele está morto? O que é que ele vale para nós agora, já que ele vai morrer? E Cristo então vai além e promete a eles outro conselheiro. Convido você a abrir outro texto comigo para nós entendermos melhor esse cenário. O capítulo 14, 15, 16 de João mostra para nós essa realidade. Cristo tentando fazer um alarme, dar um anúncio para os seus discípulos, fazer com que eles entendessem então essa realidade que eles estavam prestes a viver. E o capítulo 16, no versículo 7, vai mostrar para cada um de nós essa realidade também. Olha o que o verso 7 nos diz. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que verso interessante, né? Cristo estava dando a certeza para os discípulos que ele precisava ir, que ele precisava se ausentar deles, que era preciso uma separação nesse momento. Olha que coisa estranha que soava ao ouvido dos discípulos. Cristo vai precisar se separar de nós, mas ele deixa bem claro também, amigos, que é para o bem dos discípulos, que ele estava indo, que era para o bem dos discípulos, só assim o conselheiro poderia vir. Cristo deixa claro, olha, se eu não for, o conselheiro não pode vir, e ele precisa vir, e é por isso que eu preciso então retornar. Em Atos, nos primeiros relatos do livro de Atos, logo após a sua morte, a sua ressurreição, Cristo ele orienta os seus discípulos ao quê? A ficarem juntos, a permanecerem em Jerusalém, em oração, mas principalmente aguardando o poder do Espírito Santo. Agora, o que é interessante nesse relato bíblico em Atos, é que os discípulos obedeceram a Cristo, mas eles não sabiam o que esperar, ou quem esperar. Não tinham a menor ideia de como esse poder do Espírito Santo iria se manifestar na vida deles. Ou seja, eles confiaram na palavra de Cristo, mas não sabiam o que estava por vir. Não sabia qual era o aspecto, não sabia qual era a forma que esse conselheiro prometido iria se manifestar para cada um deles. Mas eles mantiveram as suas expectativas e principalmente a confiança em Jesus, porque receberam dele a instrução para esperar esse presente precioso. E logo no capítulo 2 nós somos capazes de enxergar que a promessa se torna realidade. A promessa que foi feita no capítulo 14, ela se torna real no capítulo 2 de Atos. No capítulo 14, Cristo promete, olha, eu vou, mas eu vou deixar um Consolador. E ele então fala, vocês vão precisar ficar juntos em Jerusalém, em oração, para que esse poder venha cair sobre cada um de vocês, para que o Espírito Santo ele venha se manifestar em sua vida. E no capítulo 2 isso se torna realidade. Imagine então o choque dos discípulos. Imagine então a surpresa, qual o sentimento que toma conta então da vida de cada discípulo que estava ali naquele momento. O poder do Espírito Santo foi derramado e não era mais uma promessa, mas sim uma realidade. Recentemente aqui nós falamos sobre promessas. Promessas que Deus fez para nós e que promessas que Ele faz se tornam realidade. E essa é mais uma. Esse poder foi derramado de uma forma que ninguém jamais vira ou experimentar antes. Era algo único.
E Pedro compartilha essa maravilhosa promessa dizendo: olha, esse mesmo Espírito Santo que está sobre nós, ele pode cair e está disponível a todo que crê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez, quem sabe, na sua leitura bíblica, em algum momento você enxerga o relato de alguém que tinha poder, de alguém que você viu que ele estava agindo visivelmente, de uma forma muito clara, através do poder do Espírito Santo. E será que em algum momento, ao você ler esses relatos, você sente esse mesmo desejo? Mas Senhor, eu queria ter poder igual a Pedro de transformar vidas, de mandar alguém andar e ele andar. Eu queria ter esse poder que Paulo tinha. Eu queria ter o poder que o João tinha. Será que em algum momento você sente, quem sabe um pouco de inveja, porque parece que o poder do povo da Bíblia, da época da Bíblia, é algo totalmente surreal e parece não ser acessível a cada um de nós? Mas Pedro deixa claro: olha, nós estamos agindo pelo poder do Espírito Santo e ele está disponível a todo aquele que crê. O relato bíblico deixa claro para nós que esse poder do Espírito Santo é um poder impressionante e como ele pode operar e agir na vida do ser humano. Nós vamos ao longo da mensagem entender isso de uma forma mais clara. O Espírito Santo, ele nos capacita a deixar o pecado, a abandonar um pecado que é muitas vezes acariciado. Quem sabe estou falando para alguém nessa manhã que tem lidado a cada dia com a dificuldade de tentar vencer algum pecado. Alguém que sabe que existe algo em sua vida que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus e que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Nós todos carregamos pecados que nós temos dificuldade de romper ou de abandoná-los. Essa é a nossa realidade. Mas nós sabemos e fica muito claro para nós que através do poder do Espírito Santo nós somos capazes de romper com o pecado e Deus nos concede poder sobrenatural para andar em sua presença. Sabe, o problema com nós, com a nossa geração é que nós apenas lemos esses relatos de pessoas preenchidas pelo Espírito Santo e não cremos. Resume-se em ler: tudo bem, aconteceu com Pedro, tudo bem, aconteceu com Paulo, mas parece que nós criamos uma barreira impedindo o agir do Espírito Santo se manifestar da mesma forma em nós como ele fez antigamente. E olha que antigamente eles não tinham tanto conhecimento intelectual a respeito do Espírito Santo como nós temos hoje. Sabe, nós precisamos olhar para esses relatos e não apenas ler, mas acreditar. Isso precisa ser algo natural em nossa vida. E quando nós acreditamos que o Espírito Santo, ele pode agir na minha e na sua vida, algo acontece dentro de nós de uma forma natural, que é uma manifestação poderosa também do Espírito Santo em nossa vida. Ele não se torna apenas um componente esquecido da Trindade e que de vez em quando eu lembro. Quem sabe no batismo, quando o pastor profere que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em algum relato bíblico, mas você já parou para perceber que nós temos negligenciado o Espírito Santo? E você pergunta: mas pastor, como é que eu tenho negligenciado o Espírito Santo? Como é que eu não tenho esquecido o Espírito Santo? Por alguma razão, eu e você achamos que não precisamos do Espírito Santo. Em algum momento na nossa conversão ou na nossa caminhada cristã, nós julgamos que o Espírito Santo não é tão importante e nós não lembramos ele com quanta frequência que deveríamos lembrar. Achamos que não precisamos do Espírito Santo. Quer uma prova disso? Em quantas orações suas nessa semana você pediu a presença do Espírito Santo em sua vida? Em quantas vezes que você orou na semana, você pediu: Senhor, que o teu Espírito possa habitar em mim. Habita em mim, Santo Espírito de Deus. Em quantas orações suas nessa semana, você pediu o poder do Espírito Santo? Em quantas vezes que você se ajoelhou ou proferiu uma prece, você lembrou de pedir o poder que vem do alto, o poder que o Espírito Santo concede para andar em novidade de vida, para andar rompendo com pensamentos egoístas, com pensamentos totalmente mundanos, com paixões mundanas? Nós só conseguiremos romper com esses comportamentos com o poder que vem do Espírito Santo. Você percebeu que muitas vezes nós negligenciamos isso? Que nós não pedimos a presença ou o poder que vem do Espírito Santo? Muitos hoje têm a tendência
de se considerarem capazes de viver uma vida sem qualquer ajuda do Espírito Santo. E que prejuízo é viver qualquer segundo de nossa existência sem a presença do Espírito Santo em nós. Eu quero que você leia comigo o último texto que nós vamos ler nessa manhã, que está em 1 Coríntios 6, o verso 9. É um versículo que com certeza você conhece, mas que nessa manhã ele vai servir também para nós entendermos mais um pouco sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. 1 Coríntios 6, verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Bíblia deixa muito claro para nós, amigos, amiga que nos assiste, irmão, membro dessa igreja, que o Espírito Santo, ele faz de nosso corpo a sua habitação. Nós somos morada do Espírito Santo. E essa frase, ela implica algumas coisas que nós não conseguimos evitar. Como, por exemplo, se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que o nosso corpo é seu templo, então será que não deveria haver uma diferença muito clara para todos que olham para nós, de alguém que vive com o Espírito Santo e alguém que não vive com o Espírito Santo? Já que nós somos templos do Espírito e somos morada do Espírito Santo de Deus, será que isso automaticamente não nos leva a querer viver uma vida totalmente diferente das tendências que o mundo está oferecendo para nós? Será que automaticamente as pessoas não olham para nós, pessoas que são preenchidas pelo Espírito Santo e que são templos vivos do Senhor e a habitação do Espírito Santo de Deus? Será que as pessoas não esperam algo diferente de nós? Em nossas palavras, em nossos gestos, em nossos lugares que frequentamos? Não é possível o Espírito Santo habitar em nós e sermos igual ao mundo. Se somos igual ao mundo, temos que duvidar então se realmente o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. E quando as pessoas de fora não conseguem fazer essa diferença de alguém que vive com o Espírito Santo e não vive na nossa maneira de viver, eles começam a questionar a nossa integridade, começam a questionar a nossa sanidade, ou até mesmo o nosso Deus. Será que esse Deus existe mesmo? Porque essa pessoa, ela vai à igreja, ela é cristã, ela está envolvida em diversas atividades, mas eu não vejo nada diferente na vida dela quando ela está fora da igreja. Parece que quando ela entra pelas portas da igreja, ela se torna uma pessoa, sabe, admirável, mas quando sai pelas portas da igreja, ela não demonstra que o Espírito Santo de Deus habita nela. E muitas vezes a nossa forma de dirigir as nossas vidas levarão muitas pessoas a duvidar da existência de Deus. E quem é que pode culpá-las por isso? Servir a Deus, seguir seu caminho, amigos, envolve muito mais do que reunir um grupo de pessoas talentosas para realizar um culto. Servir a Deus implica muito mais do que isso. Quando Jesus estava se preparando então para deixar este mundo, ele tirou um tempo para orientar os seus discípulos. No capítulo 14 de João eu falei que isso fica muito claro. É Cristo tentando ensinar os seus discípulos algo antes dele partir para o céu. No capítulo 14, verso 1, você não precisa abrir, mas eu vou mencionar aqui. Cristo fala: não se turbe o vosso coração. A primeira coisa que Cristo faz para os discípulos é: olha, eu quero trazer para vocês um conforto. Não se preocupem, confie em mim. Você pode confiar em mim. Cristo tenta confortar o coração dos discípulos, porque ele sabia que eles estavam cheios de perguntas, e perguntas a quais eles não tinham respostas. Perguntas a quais era muito importante para eles obterem respostas, mas pelo fato de não estarem atentos às palavras de Cristo, eles não conseguiam chegar a essas respostas que tanto precisavam. E no versículo 2 e verso 3, Cristo diz: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Cristo estava revelando para os discípulos como seria o futuro. Ele estava dizendo que a separação é temporária, e que ele estava indo preparar lugar, e que logo eles estariam juntos novamente. Então Cristo, ele tenta confortar os discípulos, ele revela para os discípulos o futuro,
E no versículo 12 a 14, ele mostra que ele vai para junto do Pai. Ele diz: eu vou para Deus Pai. Mesmo de lá eu posso ouvir as suas orações. Então Cristo, além de confortar os discípulos, revelar para eles o futuro, ele estava prometendo que mesmo aqui da terra, nós estando aqui, ele lá no céu pode ouvir as nossas preces. Agora pare para refletir comigo. Se Cristo estava confortando os seus corações, se Cristo estava revelando o futuro para eles, e se Cristo estava prometendo que cada clamor ele estaria atento, qual é então a necessidade do Espírito Santo? Se ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Se ele diz: olha, a nossa separação é temporária, é momentânea, tem um tempo certo para durar, não vai ser para sempre. Qual é então o propósito do Espírito Santo? Qual é a necessidade, se Cristo diz que mesmo lá do céu, ele estaria ouvindo as preces e as orações que eles fizerem? Se Jesus está deixando claro: olha, vocês podem confiar em mim, a separação é temporária, vamos estar juntos novamente logo logo, mesmo estando distante, eu posso ouvir as suas orações. E Cristo explica no versículo 16, porque na mente dos discípulos era essa questão: mas Senhor, se logo logo vamos estar juntos novamente, se logo logo nós vamos viver para sempre juntos, na casa que o Senhor está preparando, e se o Senhor pode ouvir nossa prece, não há então a separação, o Senhor está conosco. Qual é a necessidade então desse outro conselheiro que o Senhor prometeu para nós? Cristo diz que ele roga ao Pai e que dará outro consolador. Essa palavra no grego, consolador, quando ela é traduzida, ela traz o significado de outra pessoa que é exatamente como a primeira. Ou seja, não significa pessoas de naturezas diferentes. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo vai vir e ele seria exatamente como ele, igual a Cristo. E você já parou para pensar na importância de ter outro conselheiro exatamente igual a Cristo? Se os discípulos valorizavam ali a presença de Cristo, se os discípulos amavam estar perto de Jesus, e se os discípulos enxergavam nele o seu Messias, se eles tinham amor pelo Mestre, olha que conceito importante e essencial de entender a necessidade de um conselheiro. Imagina como seria a sua vida hoje, se você tivesse ao seu lado em todo momento Cristo de uma forma visível e nítida, em carne e osso, trabalhando como seu conselheiro pessoal. Então imagine, você precisa tomar uma decisão difícil, você olha para o lado e lá está Cristo, de uma forma nítida, visível, de carne e osso, na pele, você pode tocá-lo, você pode enxergá-lo, e você pergunta: Senhor, como é que eu vou então tomar essa decisão aqui? E ele fita os seus olhos para você e fala: faça assim, desse jeito, e você vai lá e faz, dá tudo certo. Não seria bom isso? Não seria maravilhoso ter um conselheiro pessoal para cada dificuldade da nossa vida, nós termos então uma resposta e a solução? Imagina a paz que nós poderíamos desfrutar em nossa vida se toda vez que olhássemos para o lado, nós fôssemos capazes de enxergar a Cristo e receber dele a verdade perfeita, uma orientação inerrável para qualquer situação de nossa vida. Como seria maravilhoso isso, não é? Mas sabe, apesar disso ser impressionante, isso também tornaria a nossa vida muito fácil. Não seria muito mais fácil caminhar por essa vida na certeza que Cristo está ao nosso lado e que eu posso enxergá-lo, que eu posso tocá-lo, que eu posso vê-lo? E aí onde é que a gente comete o erro, amigos? É aí onde a gente acaba errando e muitas vezes tropeçando nesse conceito. Por quê? Porque achamos que essa situação seria melhor na presença literal de Cristo, mas esquecemos que nós estamos andando na presença literal do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está ao nosso lado. Quem acredita em Cristo jamais pode negar essa verdade, que temos o Espírito Santo de Deus vivo habitando em nosso meio, e Ele é por nós. Ele é o nosso conselheiro maravilhoso, é Ele que nos dá então a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado, é Ele que nos mostra o caminho que nós precisamos seguir, é Ele que fala ao nosso coração, nos falando que é preciso transformação, que é preciso mudança, que é preciso novidade de vida, que chega de andar nos mesmos caminhos, chega de pensar da mesma forma, chega de agir dessa forma e esperar consequências diferentes.
Parece que quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando de um assunto que ultrapassou a nossa capacidade de compreender, que por mais que nós leiamos, nós não somos capazes de aceitar e entender o que é o Espírito Santo, quem Ele é e o que é que Ele faz por nós. Mas o mais triste é que, quando falamos do Espírito Santo, muitas vezes acaba não fazendo diferença nenhuma em nossas vidas. Estamos vivendo, esquecendo do Deus, do nosso conselheiro, do nosso consolador, daquele que nos ajuda, daquele que nos convence do que é pecado. Por que é que eu e você nos damos o prejuízo de viver segundos, minutos, horas, quem sabe dias e semanas, sem nem sequer lembrar da presença do Espírito Santo? É triste isso, não é? Os discípulos desfrutavam da presença de Cristo, e nós podemos desfrutar da presença do Espírito Santo, mas a verdade é que nós estamos esquecendo da sua importância para a nossa vida. Nós lemos João, verso 7 do capítulo 16, que Cristo está dizendo para eles: olha, é para o bem de vocês que eu mandarei o Espírito Santo. Em outras palavras, Cristo dizia: olha, eu convivi com vocês 3 anos e meio, mas nesse momento em diante, é melhor que eu deixe o Espírito Santo com vocês. Para o momento que vocês vão enfrentar daqui para frente, vocês precisarão do Espírito Santo. E é por isso que eu vou voltar ao céu. Mas olha, eu prometo que vocês podem confiar em mim. Eu prometo que a nossa separação é temporária. E eu prometo que eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Amigos, Cristo prometeu aos discípulos o poder do Espírito Santo. E eu e você, que acreditamos no breve retorno de Jesus, que acreditamos que estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade, nós não podemos correr o risco ou o prejuízo, amigo, de viver uma vida sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver aqui simplesmente fazendo o que nós achamos que é bom e o que é melhor. Nós não podemos andar aqui colocando os nossos pés em lugares que nós julgamos serem os melhores. Nós não podemos pensar que com a minha própria força ou com o meu próprio entendimento que eu vou conseguir ter uma vida digna diante de Deus, que eu vou conseguir ser obediente. E talvez esteja falando para alguém nessa manhã que a sua vida espiritual é um fracasso. Alguém que não tem visto o agir sobrenatural de Deus. Alguém que não tem experimentado o poder em suas palavras. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez falta poder em sua vida, porque falta o Espírito Santo. Não tem como alguém falar algo capaz de gerar transformação se não tiver com o Espírito Santo. Não tem como eu por mim mesmo decidir que eu preciso mudar isso ou mudar aquilo, e pela minha própria vontade chegar a essa conclusão, a essa mudança. Nós que andamos no Espírito de Deus, nós andamos contrariando muitos conceitos que o mundo julga ser verdadeiros. Como por exemplo, que o poder está na sua mente. Se você coloca na sua cabeça que você quer fazer algo, você pode. E que com sua própria força você consegue chegar lá, mas Cristo está dizendo: olha, é para o bem de vocês. É para o avanço do reino aqui na terra. É para a transformação de vidas. É para o poder que vocês precisam para pregar o Evangelho, que eu estou indo, mas estou deixando um outro Consolador igual a mim. É Ele que vai acompanhar vocês, é Ele que vai estar do seu lado. Eu tenho certeza que quando Cristo pronunciou essas palavras, os discípulos ficaram sem entender o que é que pode ser melhor do que a presença do próprio Cristo aqui em nosso meio. Jesus humano ao nosso lado. Como é que a gente pode trocar alguém que a gente está vendo por alguém que a gente não consegue enxergar? E talvez muitos de nós temos essa mesma pergunta hoje. Eu quero encaminhar para a parte final da nossa mensagem, fazendo para você algumas perguntas. A primeira é: quando foi a última vez que na sua vida você viu sem sombra de dúvida o Espírito Santo agindo em sua vida ou na vida de alguém próximo que você conhece? E quando foi a última vez que você fez algo e quando você parou para refletir, você disse: eu só fiz isso porque
Foi o Espírito Santo me capacitando a fazer. Quando foi a última vez que você enxergou o Espírito Santo agindo na vida de alguém? Se você tem dificuldade para responder essa pergunta, meu amigo, talvez isso está acontecendo porque você tem ignorado a presença do Espírito Santo. Podemos ter conhecimento teórico, mas falta experimentá-lo na prática. Sabe por que eu digo isso, meu amigo? Sabe por que eu falo isso nessa manhã? Porque como filhos do Pai, herdeiros do reino, devemos experimentar essa mesma realidade que a igreja primitiva experimentou nos seus dias. Precisamos desejar ardentemente que o Espírito Santo habite em nosso coração. Precisamos que Ele venha nos tornar novas criaturas. E sabe, estava pensando esses dias, ao ler um livro sobre o processo transformador das lagartas. Quando nós olhamos para a natureza, é incrível ver uma lagarta, e muitas vezes ela rasteja e sobe em plantas pequenas. Mas em um certo momento, pela a forma natural pela qual ela foi criada, ela então estaciona em algum lugar e ela descansa. Mas você já parou para pensar em todo o processo que tem ali dentro, para que quando então ela sai do seu casulo, ela sai uma linda borboleta e com asas para voar? Você já pensou o que deve passar na cabeça desse lagarto? Alguns momentos eu estava rastejando, mas agora, olha, eu tenho asas, eu posso voar. Eu descobri em mim mesmo algo que eu não tinha antes. E sabe, o que será de nós quando nós percebermos que estamos vivendo a vida apenas rastejando, mas que o Espírito Santo nos capacita a voar? Estamos vivendo rastejando pela vida, mendigando favores espirituais, mendigando, sabe, sendo alimentado apenas por sermões. Por mais que o sermão seja muito importante na liturgia do culto, não é suficiente para manter você durante toda a semana e te alimentar. O que nós fazemos aqui à frente, amigo, é o que o Espírito Santo pede para falar para você, para provocar em você, na vida da sua família, uma mudança, uma transformação, e te levar a olhar para Cristo e reconhecer que você é falho, assim como eu. Mas quando olhamos para Cristo, nós percebemos que a nossa vida não foi feita para ser vivida rastejando. Cristo nos dá o poder de voar. Nem sempre saberemos o que Ele fará em nós, nem sempre saberemos quais são os caminhos que Ele vai nos guiar, mas quando nós pedimos ao Espírito Santo para Ele habitar em nós, nós podemos confiar que estaremos vivendo sobre a sua força. Nós não podemos viver rastejando se o Espírito Santo nos capacita a voar. Eu quero ler um último texto com você nessa manhã, que vai ser projetado aí para você. Acompanhe aí comigo esse texto e olha o que ele diz. Preste muita atenção, amiga, e guarde essas palavras em seu coração. Chegou a hora de nós vivermos uma vida repletos do poder do Espírito Santo. Não podemos mais negligenciar a sua presença em nossa vida. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, Ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas as más ações, o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz que vem do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Amigos, não tem como vivermos uma vida no Espírito e essa vida não nos proporcionar mudança. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, algo vai ser mudado. E quem sabe você nessa manhã precisa de transformação de vida, precisa romper com alguns conceitos, com alguns pensamentos, com algumas atitudes. Quem sabe você precisa realmente consagrar-se a Deus, porque muitas vezes proferimos palavras tão vazias, palavras que são apenas soltas e não carregam nem um pouco de poder nelas. Muitas vezes cantamos músicas e podemos ter a voz, sabe, mais linda do universo, mas não passa apenas de melodia sendo entoada,
porque falta poder. Sabe, nessa manhã eu quero levar você a tomar uma decisão. O Espírito Santo, na verdade, quer levar você a tomar uma decisão. Você quer ter sua vida transformada? Você quer sentir a mão que suspende o fardo? Você quer enxergar a luz que brilha do céu sobre sua vida? Você quer romper com o seu passado e andar em novidade de vida? Você quer parar, andar rastejando e andar voando sobre as asas do Espírito e descobrir a capacidade que você tem de ser mais, de ser melhor e fazer mais e fazer melhor para Deus? Simples. Abra o seu coração e repita essas palavras comigo nesse momento. Espírito Santo de Deus, habita em mim, conforme o Senhor prometeu. Amém? Isso irá transformar a sua vida. Que a cada dia você possa viver a luz do Espírito. Que você possa viver não mais esquecendo ou negligenciando, mas capacitado pelo poder que vem do alto, para então sermos transformados. E enquanto estivermos aqui na terra, andarmos em novidade de vida, até o grandioso dia da volta de Jesus. Convido você nesse momento, se for o seu desejo, de ter sua vida transformada e pedir mais para Deus, e em suas orações sempre incluir: Senhor, eu quero a presença do Espírito Santo, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero melhorar o meu casamento, eu quero melhorar a minha vida financeira, eu quero melhorar o meu relacionamento com o meu semelhante, eu quero melhorar o meu relacionamento contigo, ó Pai. Para isso, Cristo disse: olha, eu estou indo, mas eu deixo o Consolador com vocês. É bom que Ele esteja com vocês, porque Ele dará o poder que vocês precisam para viver os últimos dias. É o seu desejo? Feche seus olhos comigo então e vamos falar com Deus. Nosso Pai, obrigado porque as Suas promessas são verdadeiras. Obrigado porque o mesmo poder que os Seus discípulos sentiram ali no Pentecostes, em Jerusalém, no momento em que eles estavam reunidos, orando, pedindo o poder do alto, Ele também é capaz de, nesse momento, nos preencher, de tomar conta de nós e fazermos então maravilhas em Teu nome. Ó Pai, nós estamos vivendo os últimos dias e o Senhor bem sabe disso. O Senhor foi quem nos alertou para essa realidade. E me perdoe, ó Pai, perdoe também a cada um de nós, porque nós estamos vivendo uma vida negligenciando o poder que vem do Espírito Santo. Nós falamos tanto de Jesus, nós falamos tanto na existência de Deus, mas esquecemos que nesse momento em que vivemos, a presença do Espírito Santo é prometida para nós, para que nós possamos andar em transformação, para que possamos ter uma novidade de vida e para que possamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Preenche-nos, Senhor, com o poder que vem do Espírito Santo e que a cada dia Ele venha habitar em cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.